Jeremias, que é o meu conterrâneo nas exortações. Por quê? Jeremias foi conhecido como profeta chorão. Ele pregava chorando. Jeremias 31, versículo 3. Está escrito assim: de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Vou repetir, Jeremias 31, 3. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Aqui, irmãos, o profeta está chamando o povo ao arrependimento, pregando o amor de Deus a um povo que agora está indo para cativeiro, juízo de Deus. Jeremias está anunciando o arrependimento, pregando sobre o amor do Senhor, dizendo: povo, vocês têm que se arrepender. Deus ama vocês. Mesmo indo para o cativeiro, já aqui são os primeiros passos do cativeiro, irmãos, Jeremias está lembrando, exortando o povo de Deus e levando um lamento transformador, cheio de júbilo, e uma história de um amor, irmãos, eterno. É uma história de um profundo amor de Deus. Nós somos atraídos pelo amor de Deus. É o amor de Deus que nos atrai. E um dos atributos exclusivos de Deus e eterno é a eternidade. É o amor de Deus para conosco. Só Deus é eterno. Não há nada nesta terra eterno. Só Deus é eterno. Passa o céu, passa a terra, mas a palavra de Deus não passa. Ele é eterno. Como Deus é amor, seu amor é eterno. Esse amor não termina. As infinitas misericórdias de Deus é expressado dentro do amor de Deus. As infinitas misericórdias de Deus nasce, a raiz das misericórdias de Deus é o eterno amor de Deus. Nasce no coração de Deus. Ele nos amou com amor eterno e nos atraiu com cordas de amor, nos chama, nos busca, nos trai, nos atrai para Ele. E o que isso significa dizer que o amor de Deus é eterno? Significa que esse amor não tem origem, ele nasce do coração de Deus, não teve origem em nós, não nasceu em nós para com Deus, nasceu em Deus para conosco. Quando Deus olha para o homem, a humanidade, lançada nos seus prazeres, Deus mesmo entregou: bom, já que vocês querem, pronto, você tem livre-arbítrio, você faz o que você quiser. Só que o meu amor, mesmo vocês tomando suas decisões, fazendo o que você quer com o seu próprio livre-arbítrio, mesmo assim o meu amor ainda se estende a vocês. Não fomos nós que primeiro amamos a Deus, foi Deus que nos amou e nos atraiu, e o nosso amor por Deus é apenas o refluxo do fluxo verdadeiro do amor de Deus por nós. O amor de Deus por nós não tem origem em si mesmo. Deus nos amou ainda quando éramos apenas uma ideia em sua mente. Quando Deus pensava em fazer nós, Deus imaginava em criar o homem. Deus nos amou quando os fundamentos da terra ainda não haviam sido lançados. Não existiam os fundamentos da terra. Deus já nos amava. Deus, antes de nos criar, já nos amava. Deus, o amor de Deus por você precede a criação do universo. O amor de Deus por mim, ele precede, ele está antes da criação.
Antes de nós estarmos nesta terra, pisarmos nesta terra, antes de nós, da terra ser lançados os fundamentos, você e eu já estávamos no coração de Deus. Antes mesmo, queridos irmãos, de Deus ter decidido criar eu e você, Ele já nos amava, antes mesmo que o sol aparecesse para iluminar o dia, antes mesmo que a lua aparecesse ou fosse criada para iluminar a noite, antes que o mundo fosse criado, antes que todas as coisas fossem criadas, eu e você já nascíamos no coração de Deus. Antes de Deus ter criado as coisas, Deus já havia decidido amar você com um amor eterno. Ele decidiu estar conosco antes que bilhões de mundos, estrelhares, coisas que nós olhamos, todo esse universo aparecesse. Eu e você já estávamos no coração de Deus antes que os anjos ruflassem, aparecessem, desse a cara nesta terra, o rosto, a face, antes mesmo de tudo, porque Deus nos amou e nos amou para o louvor de sua própria glória. Deus nos amou e nos amou para o louvor da sua própria honra. Deus nos amou, o amor de Deus por nós é imerecido, porque nós pecamos, nós tropeçamos, nós caímos, nós negamos o Senhor, a sua essência. Deus não nos amou por alguma qualidade encontrada em nós, porque nós desfizemos o nosso relacionamento com Deus, quando todos pecaram. Agora, por um homem entrou o pecado e se alastrou em todos nós, e nós fomos desconstruídos a imagem. O homem foi destituído de Deus, porque Ele é um todo amor, Ele é um todo santo, santo e santo e poderoso. Mas mesmo assim, olhando agora com o seu olhar de misericórdia e não de abandono, o seu olhar é de piedade, de compaixão e não de desprezo. A justiça de Deus agora, ela é envolvida no amor, no caráter de Deus, em toda a sua essência. Ele busca o homem caído, ele vai atrás deste homem, ele vai encontrar este homem que virou as costas para ele, que abandonou a ele, que deixou a ele. É diferente do ser humano. O ser humano, quando ele não quer mais o outro, ele despreza, ele humilha, não serve. Você vale o quanto você o serve. Para Deus é diferente. Deus olha para mim e você e sabe que às vezes nós não estamos servindo, não estamos sendo obedientes, estamos longe da sua presença, o coração está corrompido, mas a sua misericórdia, os teus olhos estão lá. A tua face se apresença, a tua fala, quando apregoada por alguém, biblicamente, corretamente, dentro das doutrinas bíblicas, dentro do evangelho, que é a palavra de Deus, este amor de Deus, mais uma vez, ele está sendo pregado esta noite, dizendo a você que tem jeito você, que Ele te ama. Talvez a sua fala, a sua pergunta hoje é: será que Deus me ama? Será que Deus ainda se lembra de mim? Será que Deus ainda está no meu coração? A causa do amor de Deus não está no objeto amado, mas da pessoa que ama. Não está em nós, mas está no coração de Deus o amor. E o amor de Deus é independente do meu amor por Ele. Por quê? Porque se nós amássemos a Deus sobre todas as coisas, nós não pecávamos, nós não trairíamos o Senhor, nós não seríamos maldosos. Se nós amássemos de fato a Deus sobre todas as coisas, nós não desejaríamos o mal para o outro, nós não maquinaríamos o mal para o outro. Nenhum de nós amamos a Deus sobre todas as coisas. Porque se amássemos a Deus sobre todas as coisas, nós não ficaríamos todo dia amarrados nas consequências da vida, nas circunstâncias da vida. E quando fazemos do problema uma idolatria, um só pensamento, nós estamos dizendo em outras palavras: eu não consigo amar a Deus sobre todas as coisas. Então o amor de Deus, ela não depende do meu amor por Ele. O amor de Deus por mim nasce do coração do Senhor, e isso não pode ser apagado, porque esse amor é eterno. Louvado seja o nome santo do Senhor.
Ele amou o mundo, amou a mim, a você de uma tal maneira, louvado seja o nome santo do Senhor, que Deus então agradou moer o próprio Filho em prova deste amor por mim e por você. Precisava do Filho para nos reconciliar com Deus, a pessoa do Cristo, do seu unigênito Filho, para reconciliar a mim e a você. Deus não nos amou por causa de méritos, não. Deus nos amou por causa das obras, não. Mas apesar dos nossos deméritos, de olhar a mim e a você e ver a nossa incapacidade, de ver os nossos limites, a nossa insuficiência, os nossos pecados, as nossas fraquezas, o homem perdido, sem esperança. E ele vai dizer em sua palavra que o homem que sabe dar boas coisas aos vossos pais, sendo maus, eu e você como ser humano, quanto mais o Pai Celestial. Está falando de amor. Eu, sendo mau, ainda sei dar boas coisas aos meus filhos, quanto mais o Pai Celestial. Por quê? Porque o meu amor não é ágape, o meu amor não é sacrificial, o amor de Deus é ágape. Eu e você, como humanos, nós justificamos o que é justo aos nossos olhos. Deus é diferente de nós, até às vezes soa, parece meio que errado, mas quando olhamos para a santidade de Deus, o poder de Deus, a grandeza de Deus, sua soberania, o seu poder, a sua bondade, a sua graciosidade, a Bíblia declara que o manto de Deus é uma luz que ofusca os nossos olhos em toda a sua santidade. Agora, um Deus que é tão santo, 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 soberano e perfeito, olhar para a criatura, aquilo que Ele mesmo criou, perdido, pecador, miserável, de palavra tosca, de pensamento dúbio, de coração duvidoso, de coração cheio de si, de inveja, de mentira, de hipocrisia, e Ele olhar para mim, para você, e ter misericórdia, ter compaixão, e este amor é um amor sacrificial. Coisa que eu e você não temos. É uma hipérbole dizer, eu sou o amor, eu tenho amor porque eu amo o meu próximo. Não, nós não temos esse amor. O verdadeiro amor é um amor de sacrifício, é um amor que não se ensoberbece, é um amor que não se folga com a injustiça, mas se alegra com a verdade. É um amor que justifica um injusto. Eu e você, injusto. Nós somos injustos, todos nós, não diferente de você também sou. Paulo vai dizer que todos pecaram, a injustiça está em nós. Aqui nesta terra nós precisamos então, irmãos, e queremos, e é assim que é imposto sobre nós, aos olhos da humanidade, justificar aquilo que para nós é correto, crescer em cima do outro, humilhar, perseguir, invejar e que vença o melhor. Diante de Deus, o maior precisa servir o menor, precisa esvaziar-se de si, e nenhum de nós fazemos isso com a nossa força, nenhum de nós conseguimos ser esta pessoa. Quantos problemas você tem em sua casa? Quantas dificuldades, desentendimento eu tenho ao longo da minha vida? Muitas, porque nós queremos o que é justo, mas a palavra nos exorta e nos ensina que a transformação da nossa vida aos olhos de Deus, na cristandade, vivendo a palavra, é ao longo da nossa vida, é a jornada. A transformação é uma jornada, não é um momento só, é ao longo da nossa vida. E para isso, o sabão do lavandeiro, que é a palavra de Deus, ela vem preparando a mim e a você. Ela vem adornando o vaso, ela vem preparando a noiva, para que a noiva se encontre nos ares com o noivo, que participe das bodas. A igreja, que é eu e você estamos sendo adornada, a noiva, que é eu e você estamos sendo adornadas para encontrar com o verdadeiro noivo, e acontecerá um casamento, as bodas na Sião celestial. Então, é ao longo da nossa jornada que somos transformados. Deus não espera que eu e você vamos até Ele perfeito, mas vamos até Ele buscar pela perfeição. E quem aqui não gosta de um abraço? Quem aqui não gosta de ser ouvido por alguém? Quem aqui não gosta de parar para ouvir alguém dizer, olha, vem cá meu amigo, você está passando por isso, aquilo, eu vou emprestar o meu ombro, minha mão, eu vou emprestar os meus ouvidos para ouvir você.
um aperto sincero, em um momento de medo, uma criança que corre para o abraço dos pais, lá em casa é assim a minha pequena, corre para o pai, para a mãe, buscar o conforto, um auxílio, uma segurança, uma proteção. Assim é Deus, assim é o nosso Senhor. Mas o filho, ele errou, o amigo, ele errou, a esposa errou, o marido errou, e nós abraçamos, sendo maus. O Deus soberano, ele faz a mesma coisa, só que diferente. Todas as vezes que nós vamos aos pés do Senhor, detalhe, isso é graça. A arca significa graça, ela ainda está aberta. Então vivemos o tempo da misericórdia, a graça de Deus dá para nós o que não merecemos, as infinitas misericórdias do Senhor, e ela está estendida sobre toda a terra. E mais uma noite ela está sendo lançada em forma de palavra de Deus sobre toda a terra. O braço do Senhor, o abraço de Deus é as suas infinitas misericórdias, é a palavra de Deus que consola e conforta o homem, é o Espírito de Deus que alegra, que traz força para o homem, é a ordem de Deus dizendo: levanta-te, levanta-te, se posicione. Esse é o abraço de Deus, que é diferente do homem, porque Deus não se cansa, não se fadiga, não se estressa, não abandona o homem, não abandona a mulher. Mas quando você está contristado, talvez seja o seu caso hoje, abatido, decepcionado, vamos para a palavra. Então nós temos a alegria do reencontro. Quantos aqui esta noite que estão desta maneira? Mas quando abrimos a mensagem do Evangelho, nós vemos o poder regenerador do Evangelho e o braço de Deus, o sopro de Deus. Nós vemos quando Deus criou o homem, nós vemos que agora, antes Adão, pó na terra, ele era poeira, pó, era cinza. E Deus junta o homem, antes agora um pó, e nas suas mãos, Deus molha a mão com o seu cuspe e faz um barrinho, uma massinha. Antes estava no pó, agora é um barro, uma estátua. E Deus olha para o homem, uma estátua, um pedaço de barro, e sopra sobre a sua narina o fôlego de vida. Agora é um homem e nele tem vida. Nasceu no coração de Deus. O homem agora está sobre o Senhor, está à frente do Senhor, e o amor de Deus continua sobre ele. E Deus olha para aquele homem agora cheio de vida. E então, irmãos, quando ele olha, ao seu primeiro olhar, eu quero crer que ele viu a pessoa de Deus. Então o motivo da sua e da minha alegria é poder enxergar o Senhor, ver a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E eu tenho certeza viva no meu coração, se você veio aqui esta noite dizendo: Senhor, o Senhor me ama, o Senhor amou tanto, tanto, tanto a mim e a você, que foi de uma maneira tal, de um tal tamanho, que deu o seu unigênito filho, entregou. Porque este Adão, antes pó, agora uma estátua, depois um ser vivente, caiu, desobedece o Senhor. Mas agora precisa de alguém para reconciliar. E o amor de Deus que nasceu antes, já se manifestava com graça em Jesus Cristo. João, os evangelhos, ou 1 de João vai dizer assim, que o verbo, antes mesmo que houvesse o hoje, o fundamento, o verbo já estava lá e seria oferecido como sacrifício para regenerar a mim e a você. Louvado seja Deus. Então agora o homem, ele precisa ser atraído para o amor de Deus. Ele esqueceu da criação, ele esqueceu do Criador, ele esqueceu que tem um Deus soberano, ele esqueceu que o amor de Deus transcende todas as coisas. E agora o abraço será diferente, de uma maneira diferente. E agora as palavras vai ser: eu me importo com vocês, apesar de vocês estarem destituídos, longe, mas estou enviando o meu filho. A Bíblia nos diz que o Criador, o Deus, além de oferecer um abraço, agora ele vai exemplificar, ele vai formalizar este abraço em uma pessoa. Então, olhando para esta terra, a época intertestamentária que você vê entre Malaquias e Mateus,
A guerra, o mundo está de ponta cabeça. Nós vemos guerra dos macabeus, nós vemos o período helenista, nós vemos o silêncio de Deus 450 anos. E olhou para esta baixa terra. O abraço de Deus precisa ser formalizado. O abraço de Deus precisa estar presente. O amor de Deus precisa ser expressado. O amor de Deus precisa nascer de uma forma humana. O amor de Deus precisa estar presente para sentir a dor do homem, para sentir a frustração da mulher, para sentir a humilhação. O abraço de Deus precisa se materializar. E então ele olha para o ventre de uma virgem chamada Maria. Louvado seja o nome santo do Senhor. E dela nasceu o Salvador. O nome dele, Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. José não quis compreender, quis ir embora, mas o anjo do Senhor se apresentou a ele: não faças tal, José, está nascendo no ventre da tua esposa, de Maria, o Filho de Deus, o enviado, o Messias, o Cristo revelado. Ele é o abraço de Deus materializado. Vai nascer Jesus, louvado seja o nome santo do Senhor. Agora, o Deus que está no céu, o Deus que vê todas as coisas, decidiu descer nesta terra, se materializando, deixando sua glória. Louvado seja o nome santo do Senhor. O rei agora se faz servo, vai beber a nossa água, comer a nossa comida, falar a nossa língua, vestir a nossa roupa, calçou os calçados da humildade, da simplicidade, pisou nesta terra. Louvado seja o nome santo do Senhor. E veio abraçar os perdidos, veio abraçar o pecador. Ele veio trazer paz para o desesperançado. Ele veio trazer cura para aquele que estava destituído. Ele veio ser o elo de aliança. Ele veio trazer a esperança. Ele veio abrir os olhos do cego. Ele veio dar voz ao que não tinha voz. Ele veio levantar os cansados, abatidos. E o nome dele é Jesus de Nazaré. O abraço, a maior expressão de amor, nasceu em Belém. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se materializou. O amor de Deus se materializou. Graças a Deus em Cristo. Agora vai ser expressado o amor de Deus para comigo e você. Jesus, quando olhamos em sua missão, nós vemos ele se manifestando. Ele se manifestando, o abraço verdadeiro. Nós vemos Jesus se manifestando. A mulher em Samaria, uma mulher samaritana, que teve 5 maridos, estava no 6º casamento. Nós vemos Jesus pedindo água a ela, mas os samaritanos não conversavam com o judeu. Oh, irmãos, que maravilha, louvado seja Deus. O amor de Deus agora sendo exemplo em vida. Jesus chega à mulher em Samaria: oh mulher, me dê de sua água. Não posso, o senhor é judeu. E o judeu não fala com o samaritano: esse poço aqui é do meu pai Jacó, não posso ceder água a você. Ah, mulher, se você beber da minha água. Ele estava dizendo: eu sei como está o teu coração. E era mais ou menos ao meio-dia, e ela estava naquele lugar estrategicamente, porque todo mundo onde ela passava, os judeus, as judias que ali estavam, apontava o dedo, acusava ela, xingava. Ah, irmãos, falava todo tipo de coisas para ela, não via ela como uma pessoa boa. Mas Jesus agora vai ser o abraço que faltava à mulher em Samaria. Vai dizer: se você beber da minha água. Estava dizendo, ele não estava humilhando ela, ele não estava lançando nada na sua face, ele estava estendendo o abraço que faltava. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu sei como está o teu coração, eu sei como está a tua alma, eu sei o que você tem vivido, o que você tem passado. Me dê da sua água. Você não vai dar, eu dou da minha, e nunca mais terá sede. Jesus está vivendo, está dizendo: se você, louvado seja o nome santo do Senhor, ouvir as minhas palavras, vai matar a sua sede. Talvez ali fora te condenam, te xingam, não suportam, falam mal de você, te desprezam, mas eu estou aqui para abrir os meus braços e dizer: vem a mim, você que está cansada, com sede, com fome. Eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quantos aqui estão assim, irmãos? Quantos?
Para aquele que já serve o Senhor, beba do cálice da salvação, tome mais um gole da taça do cálice da sua salvação. Louvado seja Deus. Foi assim que Jesus te encontrou, assim que Jesus está te vendo nesta noite. Louvado seja Deus. É assim que Jesus está vendo o meu coração, e Ele está dizendo: beba da minha água, mate sua sede, coma do pão. O pão é Jesus, Ele é o pão da vida, Ele quer alimentar tua alma. Louvado seja o nome santo do Senhor, louvado seja Deus. É tudo o que precisamos, a palavra de Deus, palavra de Deus. Então nós olhamos para a mulher em Samaria, olhamos para Zaqueu. Zaqueu era um homem corrupto, um ladrão, era um homem publicano, chefe de todos eles, saqueava o povo judeu, era um funcionário do governo de Roma, mas ele precisava ver Jesus, ele tinha sede, ele tinha fome, ele estava num lugar estratégico, era pequeno. Subiu num sicômoro, na figueira. Jesus olha para cima: Zaqueu, desce, vou pousar em sua casa. Oh, irmãos, que maravilha! Jesus está dizendo: Zaqueu, eu sei que todos te condenam e a propósito você merece. Jesus, Ele não é alguém que é conivente com o pecado, não. Ele ama o pecador e odeia o pecado que está nele. Jesus, louvado seja o nome santo do Senhor, diz: oh, Zaqueu, se você é visto com maus olhos, de fato você é isso, você é um miserável pecador, mas ninguém sobe tão alto para me ver. Se você subiu aí para me ver, é porque você quer a mim, é porque você quer matar a sua sede, é porque você tem esperança no seu coração. Eu sou a sua esperança, desce depressa, quero pousar em sua casa. E Jesus entrou na casa de Zaqueu, nenhuma só palavra ele disse. Irmão, aonde Jesus está, aonde Jesus mora, aonde Jesus fica, Ele é o nosso acalento, Ele é a nossa paz, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa vitória, Ele é tudo que você precisa, Ele é tudo que nós precisamos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando todas as portas se fecham, a de Jesus, que a tua palavra continua aberta. Quando todos que cancelam, todos os nossos pensamentos se esgotam, toda a nossa força se vai, Jesus ainda está em nós. Louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus. É Ele que nos guarda, é Ele que está conosco. Jesus não disse uma só palavra a Zaqueu, é Ele que toma posição. Senhor, eu tenho errado, tenho pecado, eu tenho roubado, eu quero restituir 4 vezes mais. Eu vou um pouco mais além. Veio salvação a esta casa. Ele bebeu da água, louvado seja Deus. Ele recebeu o abraço do Pai, ele recebeu o amor que nasceu antes dele existir, antes de ouvir as estrelas, antes do sol aparecer, antes deste mundo ser criado. Eu sou o que sou, já estava lá. A graça, o Cordeiro imaculado, a oferta, ofertante já estava com o Pai. Louvado seja o nome santo do Senhor. O amor que nasceu antes de Zaqueu já estava lá. Louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus. Nicodemos era um homem da lei, um fariseu religioso, idólatra, que polia a palavra, os Pentateucos, a Torá. Era um homem religioso, tradicionalista, e ele queria ver quem era Jesus. Curioso, alguém estava falando de Jesus para ele. Mas eu vou saber quem é esse homem. E um dia ele viu Jesus, foi até Jesus. Eu quero conhecer mais do Senhor. Eu penso que Jesus deu algumas palavras para ele. E Jesus então fala: é necessário nascer de novo. Nascer de novo? Que história é essa? Poderá um homem velho, já idoso, voltar no ventre de sua mãe e nascer de novo? Jesus estava dizendo a ele: era necessário entender quem era que estava ali diante dele, que ele estava morto. Ele não tinha vida, ele não tinha esperança, e Jesus estava de braços abertos, dizendo: vinde a mim,
Você só tem letra, a letra está te matando. Suas obras não têm justiça, suas obras não têm poder, suas obras é trapo de imundície, sua inteligência, sua sabedoria é nada. Você só é um falastrão, é alguém que usa o teu poder para humilhar pessoas, perseguir pessoas, pois ele era assim. Nicodemos era esse, um religioso, tradicionalista, usava do seu poder. Você precisa nascer de novo, louvado seja Deus. E o que é nascer de novo? É beber desta água, comer desta comida, é se lançar aos meus pés. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não receber este abraço, e para isso você precisa confessar, porque os meus braços estão abertos. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre si o meu jugo, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Aprendei de mim, que sou manso, humilde, simples de coração. O coração é de Nicodemos se derreteu, a mulher em Samaria se derreteu, o de Zaqueu se derreteu, entre tantos outros. A mulher em Samaria foi a primeira evangelista, a primeira ministra da palavra. Você que briga, a mulher não pode pregar, leia lá nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, contando da mulher em Samaria. Ela foi convertida e saiu dali pregando Jesus Cristo, falando do evangelho. Eu conheci o homem que salvou a minha vida, eu conheci o Filho de Deus, ele resgatou a minha alma. Louvado seja o nome santo do Senhor. A primeira ministra do evangelho era uma samaritana, uma mulher abandonada no 6º casamento. Louvado seja o nome santo do Senhor. Zaqueu era um ladrão publicano, um homem que roubava dos seus conterrâneos, se vendeu a Roma, agora devolveu 4 vezes além do permitido, se entregou ao Senhor. Nicodemos, que era um religioso, se rendeu ao Senhor e disse: não, eu vou estar com o Senhor até a sua morte. Ele seguiu Jesus até ser crucificado, pregou Jesus Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus. É isso que Deus faz conosco, é isso que o evangelho faz. Quando você se sente abandonado, esquecido, deixado para trás, então o Senhor nos abraça. Esse é o amor de Deus, é um amor que não suspeita mal, é um amor que não se envaidece com mentira, não se soberbece, mas se alegra com a verdade. Louvado seja o nome santo do Senhor. É um amor que não é corrupto, que não é mentiroso, que não é hipócrita. É um amor que ama, e quando ama, ama de verdade, sofre pelo amor, padece pelo amor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vive a palavra de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus. É assim que se constrói uma família, é debaixo deste amor, é vivendo as agruras, as dores, mas a verdade prevalece, que é o amor, o abraço de Deus. Talvez o seu caso, o seu problema seja semelhante à mulher samaritana, talvez o seu caso seja semelhante ao de Zaqueu, ou talvez o seu caso seja semelhante ao de Nicodemos, um religioso. Ambos, o braço do Senhor está estendido. O abraço de Deus, que é o amor de Deus, quer te cobrir, quer te envolver. As misericórdias do Senhor quer te abraçar. A graça de Deus quer te envolver. Louvado seja o nome santo de Deus. Eu poderia vir aqui pregar sobre sua vida, falar do amor humano, mas o amor de Deus transcende todas as fronteiras, todo pensamento humano, todo tradicionalismo. Jesus de Nazaré, Ele é a maior expressão do amor de Deus a mim e a você. Bendito seja Deus. Glória ao nome santo do Senhor. O amor de Deus foi tão perfeito e tão maravilhoso, que expressado no corpo do Filho, por mim e por você, Deus deixou marcas, furo nas mãos, furo nos pés, coroa de espinho na cabeça, lança em o seu lado, chibatada nas costas, bufetadas, tapas, xingamento e cusparada, bucha, que os romanos usavam para limpar as necessidades fisiológicas, embebedada de vinagre numa ponta de um varapau colocado na boca de Cristo, de pendurado verticalmente, desligando ele da terra, estendido ao céu, cãibras, dores, palavrões, rosto no pó, lágrima, suor e sangue se misturaram.
Esta é a marca do amor de Deus por mim e por você. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito seja Deus, que a prova não pode apagar, que o fogo não pode apagar, que a dor não pode apagar, que a tribulação não pode apagar, que a morte não apaga, que a espada não apaga, que a guerra não apaga. Nasceu no coração de Deus antes mesmo de nós existirmos. Por isso Deus é bom, porque Ele nos amou primeiro e entregou o seu único Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas receba o teu abraço e então tenha a vida eterna. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém.